Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti. Hoje vou dar continuidade aqui na explicação sobre o indicador baseado no Moneyflow. No vídeo passado, a gente mostrou aqui a parte do histograma e a parte da coloração, junto com os parâmetros que a gente tem a opção de customizar. Então vou só fazer uma pequena revisão aqui e aí depois eu vou mostrar aqui a parte da estratégia de execução, que faz as operações automáticas pela automação do Profit e também os backtests, tá? Antes de falar mais detalhes aqui sobre isso, quero agradecer o pessoal que está deixando like nos vídeos, se inscrevendo no canal. E para você que quer desenvolver o seu robô personalizado, regra de coloração ou indicador, entre em contato comigo através do e-mail que está ali na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. E pode usar o mesmo e-mail de contato também para tirar dúvidas sobre esse indicador que eu estou mostrando aqui hoje, tá bom? Bom, vamos lá. Então no vídeo passado a gente já montou aqui essa telinha, né, onde a gente inseriu a coloração do indicador e também aqui o indicador em si, né, o que faz o desenho, tá? E agora a gente vai dar um botão direito aqui e inserir estratégia de execução, tá? Estratégia de execução vai ser o mesmo arquivo, tá, que faz o indicador e que faz a coloração. Então posso só inserir ele aqui. E o que ele vai me mostrar? Vai me mostrar o que o robô estaria fazendo, tá, nessas datas aqui, nessas ocasiões. Então o que acontece aqui? Ó? Vou pegar esse mesmo exemplo que eu mostrei no vídeo anterior. Tá? Nós temos aqui uma venda sendo disparada no momento em que entra o fluxo forte, que é justamente quando muda a cor aqui do vermelho fraco para o vermelho forte, aonde ele passa aqui as linhas de limite. A explicação completa sobre isso está no vídeo anterior. Tá? Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo para você entender qual que é a ideia de funcionamento desse robô. Então, quando acontece isso, o robô dispara uma ordem de venda. A partir do momento que ele dispara essa ordem de venda, nós temos um alvo e um stop que podem ser definidos pelo robô ou até por uma ordem oco, caso você tenha isso, a ordem oco de preferência, também funciona em conjunto, tá? Então nós temos o alvo e o stop. Nesse caso aqui foi lá e deu alvo, tá? E aí o mercado ele lateraliza e entra aqui nessa situação onde a gente viu que não teve fluxo, portanto o mercado não andou para lugar nenhum. Podem ver que o indicador não passou aqui as regiões de limite que a gente definiu lá no 35, tá? E aí depois ele dá uma compra aqui para nós, que novamente ela vem aqui pegar esse alvo que a gente definiu, que é em torno de 500 pontos, tá? E aí novamente temos uma lateralização e por fim aqui temos um stop. Também não existe estratégia milagrosa, né? Então nós temos um stop na estratégia também, tá? E tem algumas configurações que a gente pode fazer para essa estratégia de execução. Para verificar essas configurações e observar o gráfico de estudos aqui com as marcações, a gente pode clicar com o botão direito aqui em cima de um candle e nós temos aqui, ó, a segunda e a terceira propriedade, que correspondem à propriedade da coloração e à propriedade da estratégia de execução, que no caso aqui é o mesmo arquivo. Mas como eu falei no vídeo anterior, ficar esperto, porque quando você muda uma coisa, não necessariamente você altera o parâmetro da outra. Então, a configuração de baixo aqui, se eu não me engano, é da automação. Então vamos colocar aqui, ó, as propriedades de baixo ali. E eu vou fazer um pequeno teste aqui, ó. Vou trocar esse alvo aqui, ó, stop gain 500 pontos, vou trocar ele para 200 e vou aplicar aqui só para ver se vai mudar o meu alvo, ó. Veja que mudou, né? Então o que nós temos aqui de parâmetros que a gente consegue customizar? Nós temos, vou jogar para o lado aqui, ó. Nós temos o stop gain, que no caso aqui eu mudei para 200. Nós temos o stop loss, então veja essa operação aqui, por exemplo. Se a gente vier aqui e colocar um stop loss menor também, né, digamos 300 pontos, o que vai acontecer? Esse stop também vai ser menor, tá? Então nós temos essas duas configurações. E nós temos também a opção de inverter. Tá? O que vai ser inverter? Ele ficaria posicionado até que surja um sinal de venda. Tá? Não sei se é interessante para este gráfico e para essas configurações, mas existe essa possibilidade caso você tenha alguma ideia nova aí e queira implementar utilizando esse indicador. Tá? Então nós temos a opção de inverter e nós temos a opção de sair pelo fluxo, que vai sair na primeira barrinha menor que a anterior no caso da compra e na primeira barrinha maior que a anterior no caso da venda, tá?
Então eu vou fazer só um testezinho aqui, ó. Digamos que essa compra eu queira sair, deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Digamos que essa compra aqui, ó, eu queira sair quando meu histograma começa a cair, quando meu fluxo comprador ele começa aqui, ó, a diminuir. Então como é que eu vou fazer isso na configuração da automação? Botão direito, eu vou vir nas propriedades, tá? E aqui na opção sair pelo fluxo eu marco que sim. Só que não adianta eu marcar que sim e continuar com o meu alvo de 500 pontos. Senão, o que vai acontecer? Nada. Ele vai atingir o alvo antes que comece a virar o fluxo. Então, se eu quero sair dessa forma, eu preciso vir aqui no meu stop gain e colocar um valor que não pegue antes de atingir essa virada de fluxo. Por exemplo, aqui 1000 pontos. Acredito que vai dar certo. Então, o que aconteceu com 1000 pontos? Ele não pegou os 1000 pontos porque não chegou e saiu pelo fluxo, sim. Então ele saiu pelo fluxo. Ele entrou aqui, ó. Quando o fluxo ficou aqui uma barrinha menor que a anterior, a gente pode até observar nessa legenda aqui, ó, que ela era aqui 240 e antes era 384. Então, desse para esse candle aqui, ó, esse candle foi a primeira barrinha menor, apesar que está bem difícil de enxergar, mas a gente tem que olhar pela legenda, né? Foi a primeira barrinha menor e aí ele zera a operação, tá? Então zera a operação pelo fluxo. Nesse caso aqui não seria tão vantajoso, né? Porque a gente viu que os 500 pontos ali seria mais interessante. Mas a maioria dos casos, pelo que eu vi, não seria tão vantajoso sair pelo fluxo, e sim pela pontuação. Por isso que eu fiz o backtest dessa forma, tá? Mas saibam que tem essa opção. De repente você encontra um gráfico diferente ou algum ativo que você queira testar e você tem essa opção de customização, tá? Já o inverter tem a mesma situação. Se a gente marcar o inverter e a gente atingir antes do inverter a saída pelo fluxo ou o nosso stop gain, tá? Ele não vai inverter. Então, para a gente conseguir inverter a operação, o que a gente teria que fazer, né? Colocar valores aqui absurdos, né? Não precisa ser absurdos, mas valores que não peguem antes de ele fazer uma inversão, tá? Para que a gente consiga ver de fato as operações sendo invertidas, né? Então veja que aqui eu já tenho duas ordens colocadas, porque laranjinha é a zerada da venda anterior e o verde seria uma compra, né? Aí aqui, ó, eu zero a minha compra e entro numa venda, né? Ver se teve outra operação aqui, ó. Aí hoje não teve mais operação. Antes aqui, ó, ele veio de uma venda lá de cima. Aí ele não zera essa venda e espera aparecer um sinal de compra para inverter. Se eu vou operar dessa forma, talvez seja interessante modificar um pouquinho os parâmetros aqui, ó, e não considerar de repente um limite de fluxo, para que eu consiga ter mais operações, né, entrando sempre a favor do movimento, né? Então aqui, ó, deu a venda, aí aqui inverte para compra, aí aqui inverte para venda. Só que daí o que acontece? Se eu não tenho um limite de fluxo considerando 35, tá? O meu limite agora é 0, eu tenho a operação aqui da consolidação. Então a minha ideia justamente era criar dessa forma para que a gente não tivesse essas operações de consolidação, tá? Bom, agora que já expliquei aqui todos os parâmetros, vamos então ao relatório de performance aqui desse robô. Eu prefiro utilizar um gráfico de 10 minutos no índice para tentar dar uma otimizada aqui nesse relatório, tá? Os parâmetros que eu utilizei são esses mesmos que a gente viu ali na tela, tá? O nosso fluxo lento aqui ficou 17 com 30 e o 35, nosso limite, podem ver que ele está inclusive fazendo aqui, ó, no editor de estratégia o mesmo desenho, tá? E as mesmas operações que a gente já estava vendo ali, tá? Então vou dar um parar aqui, um executar de novo. E nas estatísticas, não esperem nada muito milagroso aí, né? Nós temos de um ano para cá, que foi que eu consegui puxar, né? Um backtest positivo, uma curva de patrimônio ascendente, tá? Tem locais aonde fica consolidado, tem. Então, por exemplo, aqui, ó, do finalzinho de abril do ano passado até o comecinho ali de junho, você praticamente não ganharia dinheiro. Aí depois o robô entra numa assertiva para ele, né? Ele começa a ganhar dinheiro novamente, tá? E agora novamente aqui ele está
uma questão aqui de consolidação. Isso é normal em qualquer estratégia de tendência, tá? Porque agora o mercado não está em tendência. Ele subiu ali no finalzinho do ano, né? Teve aquele rally e agora ele está meio que lateralizado. Então vai precisar o mercado se mexer um pouquinho mais para a gente ver essa estratégia aqui continuar performando, tá? Normal. O resultado que a gente teve aqui com esses parâmetros aqui, lembrando que eu falei antes, né? Eu peguei um valor que eu achei que condizia aqui, né, com o gráfico e coloquei uma linha de limite, tá? Coloquei as médias para não ficar muito rápido, mas também muito lento, e valores aqui, ó, bem aleatórios aqui de stop gain, stop loss, só para a gente ver se a estratégia tem uma performance interessante, tá? Eu não fiquei aqui tentando, eu poderia colocar aqui, por exemplo, 550 de gain, 430 de loss e ver se melhora. Tá? Para quem tem o Ultra, consegue também fazer essas otimizações, né? Eu poderia fazer esses testes, mas aqui o objetivo era ver se a estratégia tem uma performance mesmo com valores um pouco mais, digamos, normais assim, né, de operar. Então, ela é positiva. A assertividade não é, em percentuais, uma assertividade muito grande, mas veja a média de operações aqui, né? Então, nós temos aqui 389 quando ele erra e 409 quando acerta. Então, nosso payout é positivo. Sempre que eu acerto uma operação, eu ganho mais do que... Não, desculpa, não é sempre que eu acerto. Na média, às vezes que eu acerto a operação, eu ganho mais do que quando eu perco. Então, não importa se eu acerto só próximo de 50%, porque quando eu acerto, eu faço mais dinheiro. Tá? Então, o resultado, no final das contas, acaba ficando aqui positivo. Eu tenho alguns vídeos também explicando essa lógica aí de backtest. Vou deixar também na descrição do vídeo aí para quem tem interesse. Mas enfim, conseguimos um resultado até legalzinho no índice. Mas o mais legal desse indicador ficou realmente a parte visual dele. Da gente observar aqui a entrada de fluxo maior, né, quando ele passa essas linhas e ter essas opções configuráveis. Tá? Então pessoal, para hoje era isso. Espero que tenha ficado claro aí a explicação do indicador e as opções aqui de edição de parâmetros dele. Se você gostou desse indicador, ou se você tem interesse em desenvolver o seu indicador personalizado ou uma automação para rodar no Profit, entre em contato comigo através de e-mail que está ali na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. Valeu pessoal, até mais!